Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6. Quero ler a partir do versículo 11 com vocês, meditar um pouquinho sobre esse texto. A gente vive uma sociedade que tem cada vez mais caminhado para uma falta de obediência. Não sei se essa é a palavra, mas há umas semanas atrás eu falei sobre isso, agora não lembro aonde, que a geração de hoje tem uma dificuldade com autoridades. E não só isso, a gente tem caminhado também, uma geração tem caminhado com uma dificuldade de respeitar limites ou exigências. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite com vocês. Hoje nós vivemos uma sociedade que caminha com aquela famosa frase do grande evangelista aí, né? Do mundo, deixa a vida me levar, vida leva eu, né? O famoso Zeca Pagodinho diz isso, e as pessoas hoje cada vez mais têm vivido dessa forma. Deixa a vida levar, né? Vamos viver o hoje, o amanhã Deus pertence. E tem ficado cada vez mais nítido essa falta de exigência, requisitos para se viver a vida, não só a vida comum, mas como a gente vai tratar hoje, esse é o tema, a vida cristã. A vida cristã, ela nos requisita uma forma de viver. A vida cristã, ela nos exige uma forma de se viver. Você vem para Cristo, e quando Cristo te alcança, você já não vive mais da mesma forma. Você tem uma prática, você tem uma vida diferente agora, e você tem que viver de acordo com os requisitos que o manual, a palavra do Senhor, nos traz. E é isso que nós vamos ver nesse texto. A vida cristã, ela não é vivida de qualquer forma, apesar de termos muitas vezes nos nossos contextos pessoas que acham que viver a vida cristã é só vir na igreja, é só dar a oferta ou o dízimo, é só ter o nome no hall de membros e tá tudo bem. Mas não é isso. Vida cristã não é isso. A palavra do Senhor diz lá em Mateus 7 que muitos vão chegar diante do Senhor e vão dizer: Senhor, eu preguei, eu batizei em teu nome, expulsei demônios em teu nome, Senhor. E aí Jesus vai olhar e vai dizer: nunca te conheci. Então a vida cristã, ela exige de nós uma forma de se viver. Nós precisamos pensar em alguns requisitos que ela nos exige. Eu quero ler o texto, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Amém. Que Deus aplique essa palavra aos nossos corações. Bom, é interessante que Paulo escreve essa carta, sua primeira carta a Timóteo, essa que juntamente com a segunda carta e Tito é considerada cartas pastorais,
Paulo escreve essa carta a 2 obreiros, 2 jovens pastores que o acompanhavam. E Paulo escreve essa carta a Timóteo após ser liberto da sua primeira prisão domiciliar. Ele faz uma viagem, ele visita as igrejas que haviam sido plantadas por ele. E passando por Éfeso, ele descobre que a igreja estava sofrendo algumas dificuldades. A igreja estava sofrendo alguns problemas. E esses problemas que essa igreja estava sofrendo, estava surgindo no meio dela, não eram problemas externos, mas eram problemas internos. Problemas de heresias, fábulas, discussões, discursos superficiais, pessoas que estavam se levantando no meio da igreja, deixando a igreja, o evangelho como um negócio religioso. Então Paulo, ele convoca Timóteo, prepara Timóteo. Se você ir lá no capítulo 1, no verso 18 e 19, Paulo diz assim para Timóteo: este é o dever que eu te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias antecipadamente que foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns têm rejeitado a boa consciência, e estes vieram a naufragar na fé. Homens estavam se levantando, causando discórdia no meio da igreja, trazendo heresias no meio da igreja, e Paulo convoca agora Timóteo a ir e combater estas heresias. Interessante que Paulo, lá na carta, lá em Atos capítulo 20, quando ele vai se despedir, lá em Mileto, né? Ele, quando vai se despedir dos seus presbíteros, ele diz isso, que no meio deles surgiriam lobos, homens que enganariam, vestidos como ovelhas, mas que eram lobos, e trariam, perverteriam a fé de muitos. Então Paulo, convoca Timóteo para ir e combater estas heresias. O grande auxiliador de Paulo, por 15 anos, Timóteo serviu, esteve lado a lado com Paulo. Este jovem pastor, enviado a uma igreja importante do cristianismo, a igreja de Éfeso foi uma grande igreja e uma importante igreja para o cristianismo. Paulo plantou ela, pastoreou ela, depois Timóteo pastoreou ela, depois João, na sua velhice, pastoreou esta igreja também. Então era uma igreja importante. Este jovem pastor tinha um grande desafio: pregar o verdadeiro evangelho e combater os falsos mestres. A vida cristã, jovens, irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite, é um desafio para os regenerados, é um desafio para quem nasceu de novo, é um desafio vivermos em um mundo que luta contra Deus e tudo que Deus representa. É um desafio vivermos nessa sociedade, em um mundo que quer cada vez mais acabar com os princípios e com a palavra de Deus. Nessa nossa caminhada rumo à Nova Jerusalém, nós vamos nos deparar com alguns requisitos que a vida cristã vai exigir de nós, cada um de nós. Se você de fato, que está aqui nessa noite, nasceu de novo, se você de fato nasceu do alto, a vida cristã vai exigir de você algumas coisas. Nós precisaremos olhar para a vida cristã, olhar para a palavra de Deus e ver o que a vida exige de nós, a vida cristã. C.S. Lewis disse uma famosa frase dele, no cristianismo puro e simples. Ele diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo, porque a vida cristã exige de nós algumas
questões. Quais são, eu queria destacar para vocês, os requisitos para se viver a vida cristã? O que nós precisamos para viver de fato a vida cristã? Não somente ser membro de uma igreja, ser dizimista de uma igreja, ser pastor de uma igreja, mas ser crente, ser cristão, ser discípulo de Jesus. Quais os requisitos que nós precisamos para viver a vida cristã? Primeiro, nós precisamos seguir o padrão do reino de Deus. Olha o versículo 11 que Paulo diz a Timóteo: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Paulo traz aqui para Timóteo um imperativo forte quando ele começa iniciando: Tu, porém, ó homem de Deus. Interessante, se você for pesquisar, você vai ver que poucos homens na Bíblia foram chamados de homem de Deus, com esse termo. Por exemplo, Moisés, Samuel, Elias, Davi foi chamado assim. Paulo traz aqui, quando Paulo inicia esse trecho que nós lemos, esse versículo, Paulo está mostrando para Timóteo que ele é diferente, está criando, indicando um contraste com o que Paulo já havia dito no texto anterior. No texto anterior você vai ver que Paulo fala de homens do mundo, enquanto Timóteo era um homem de Deus. Há um contraste entre o reino de Deus e o mundo, o reino do mundo. Se você está com a sua Bíblia aberta, você vai ver o que Paulo fala no verso 4 e no verso 5 do capítulo 6. Ele diz assim, eu vou ler a partir do versículo 3, na verdade. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas, de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim por homens, cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E aí Paulo lá no verso 1 diz, tu porém, é diferente. Você, Timóteo, foi chamado por Deus para ser diferente destes homens que causam contendas, provocações, difamações, polêmicas e não sabem a verdade. Pelo contrário, usam a verdade como uma forma de ter lucro. Tu, porém, Timóteo, segue o padrão do reino. Que padrão é esse? Paulo elenca: justiça, integridade pessoal, relacionada ao caráter, piedade, devoção prática, busca cada vez mais em se parecer à imagem de Cristo, fé, que aqui nesse contexto pode ser traduzida por fidelidade. A ideia do texto original traz essa ideia no contexto, fidelidade, ser fiel, amor, aquele amor abnegado que a Bíblia nos ensina, de nos doar, de nos entregar pelos outros, de dar antes de querer receber. Ou seja, há uma conduta, há um padrão a ser seguido no reino de Deus. Paulo fala de constância, de perseverança, Paulo fala de mansidão, ou seja, controle, domínio próprio. Há um padrão no reino de Deus a ser seguido. Nós não devemos dizer, eu sou crente, mas o meu braço não é. Mexe comigo para você ver. Nós não devemos falar coisas que o padrão do reino exige que nós façamos o contrário. Seguir a vida cristã, meus irmãos, exige um custo. O Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, ele tem um livro que chama O Custo do Discipulado. E ele fala uma coisa interessantíssima, que aquilo ficou gravado. Inclusive, já até preguei sobre isso aqui.
ele fala que a multidão é a constatação mais vergonhosa, estou parafraseando aqui, tá? Mais vergonhosa que é possível seguir a Jesus sem ser um discípulo de Jesus, sem calcular os custos do discipulado. Porque a multidão seguia Jesus para ver o próximo milagre, para ver a próxima multiplicação de pão. Mas quando Jesus, lá em João 6, dá um duro discurso, o que aquela multidão faz? Eles viram as costas e vão embora. E aí Jesus fala o que para eles? Para os discípulos que estavam em volta: vocês também não querem ir? Vocês também não querem? E aí Pedro diz assim: para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Jovem, seguir a Jesus tem um custo, tem uma exigência. Precisamos seguir o padrão do reino de Deus. A partir do momento que você se declara ou se diz um cristão, as suas atitudes agora é diferente, a sua vida agora é diferente, a sua conduta agora tem que ser diferente, as suas palavras têm que ser diferentes. Você agora representa um reino, o reino de Deus. As pessoas vão olhar para você e vão identificar Cristo através de você. Como você tem seguido o padrão do reino de Deus? Como você tem se portado diante dessa sociedade que odeia Deus e tudo que Ele representa? Quais frutos você tem destacado na sua vida? Ou melhor, quais frutos do Espírito está faltando na sua vida? Para que de fato você seja identificado como um discípulo de Jesus. Romanos capítulo 12, verso 2, esse texto conhecidíssimo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. O conformeis aqui não é aquela ideia de falar: nossa, tudo é assim mesmo, deixa para lá, estou conformado, a política é assim mesmo. Não é essa conformidade que o texto nos fala. Quando Paulo fala não vos conformeis, em algumas versões, de repente pode ser a sua, vai usar a palavra amoldeis. É tomar a forma. É como a gente vai fazer um bolo, a gente coloca a massa dentro de uma forma, para que o bolo ganhe a forma daquela, fique do jeito que a gente colocou na forma. Você não vai colocar numa quadrada, o bolo não vai sair redondo, porque a forma é quadrada. Paulo está dizendo exatamente isso. Vocês não podem tomar a forma do mundo, vocês não podem se amoldar ao mundo, vocês não podem trazer o mundo para a vida de vocês. Vocês precisam seguir o padrão do reino. É isso que Paulo está dizendo: Timóteo, tu porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Estas coisas não são para você. Estas coisas não é para você. Sites errados não são para vocês. Namoros inadequados não são para vocês. Piadas inadequadas não são para vocês, porque vocês são de Cristo. E se de fato vocês são de Cristo você precisa seguir o padrão que Ele exige. Caso contrário, correremos o risco de chegar diante de Cristo e ouvirmos: eu nunca te conheci. Eu nunca te conheci. Como nós temos seguido o padrão do reino de Deus? Como nós temos nos portado? Mas em segundo lugar, Paulo também vai nos dizer aí o segundo requisito para viver a vida cristã de fato. Paulo vai dizer no versículo 12 que nós devemos guerrear por nossa fé. A vida cristã exigirá de nós lutarmos, guerrearmos pela nossa fé. Olha o que ele fala no verso 12: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna,
para o qual também foste chamado, de que fizeste boa confissão perante muitas testemunhas. O que Paulo está trazendo aqui? Qual que é a ideia de Paulo? A palavra guerrear aqui, combate, lá no original, ela traz a ideia da palavra agonizar. Ela se aplicava a atletas que, depois de se esforçava, descrevendo um esforço ao máximo para dar o melhor a fim de conquistar o prêmio ou vencer a batalha. Então ela se aplicava tanto a atletas como a soldados. E é isso que Paulo está dizendo, que a vida cristã, ela não é passiva, ela é ativa. Obviamente, não estou dizendo que a gente vai sair com pedaços de pau na mão, armas, dizendo assim, você não gosta da minha fé? Tome! Não é isso. Mas é o guerrear pela fé, o lutar pela nossa fé, é defender aquilo que nós cremos. É saber de quando as pessoas vêm zombar da nossa fé, você estar preparado. Ou também pessoas que têm dúvidas sobre a nossa fé, é você estar preparado, como diz Pedro, a dar boa razão da nossa esperança, a explicar. Guerrear pela fé é se esforçar ao máximo para guardar aquilo que Deus nos deu. Já dizia, um hino muito antigo, de repente vocês não conheçam, mas tinha um hino no inário que dizia assim: os guerreiros se preparam para a grande luta, é Jesus o capitão, que avante os levará. Mas se você observar este hino, o que é mais interessante é uma parte dele que diz assim: dá-te pressa, não vaciles, hoje Deus te chama para vires pelejar ao lado do Senhor. Entra na batalha onde mais o fogo inflama e peleja contra o vil tentador. Interessante o convite, Entra na batalha onde o fogo está. Essa é a nossa vida, lutar pela nossa fé, guerrear pela nossa fé. Irmãos, nunca antes, a fé cristã sempre foi motivo de lutarmos por ela, porque as pessoas odeiam a Deus, odeiam o que Cristo representa, odeiam a ideia de um Deus se encarnar na figura humana, tomar a figura humana e morrer por um monte de pecadores. Que herói é esse? Que toma a figura humana, encarna na humanidade, toma que isso é uma humilhação, a forma humana para morrer por homens e mulheres pecadores. A sociedade não gosta disso. A gente é acostumado a ver o homem, super-homem, ou o herói que destrói tudo, que acaba com tudo e no final vence, no sentido de que não precisa morrer. Claro que o nosso Jesus venceu. Ele venceu a morte, Ele venceu tudo, mas Ele morreu primeiro por nós. Precisamos guerrear pela nossa fé. Paulo usa várias vezes essa figura de combate nas suas cartas. E na segunda carta a Timóteo, Paulo diz assim: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Esteja preparado. A vida cristã, como diz o reverendo Hernandes, não é um convite para um parque de diversão, mas é um convite para uma guerra. Você é convidado a ser um soldado e não a ser um turista em um parque de diversão, apesar de muitas pessoas acharem isso. O oba-oba do evangelho, o oba-oba do evangelicalismo. Não, meu irmão, jovem, você que está aqui, tenho certeza que você é bombardeado na cultura que nós vivemos por pessoas que odeiam a Deus. Essa cultura woke, de tentar descredibilizar a imagem da tradição, da família, das coisas que nós temos, que representam a Deus, que tem a imagem. A desconfiguração do cristianismo no Ocidente tem caminhado cada vez mais. Pode perceber,
Hoje, nos Estados Unidos, Europa já é um país pós-cristão. Você vai na Europa e lugares que foram palcos de grandes avivamentos, igrejas grandes, hoje se tornaram bares, centros de eventos, pós-cristãos. Os Estados Unidos caminham para isso. Na verdade, hoje, nos Estados Unidos, nós temos muitos evangélicos nominais, como aqui no Brasil, a gente tem o católico nominal. Nos Estados Unidos, é o protestante nominal. O pai era, o vô era, ele é, mas ele nunca teve um compromisso com Jesus. E cada vez mais a nossa sociedade tem caminhado para isso. Um país, uma sociedade pós-cristã, querendo tirar Cristo, a figura, a imagem. Precisamos, irmãos, saber que nós, constantemente, a partir do momento que abrimos os nossos olhos, neste mundo nós estamos lutando e guerreando pela nossa fé. Vivemos em meio à guerra pessoal nossa, a carne, o mundo, o diabo, mas também vivemos a guerra do liberalismo, do sincretismo, do misticismo, do secularismo, do progressismo. Essa guerra que, está aí. Precisamos nos encorajar nesse combate. Precisamos estar alertas, vigilantes. E o que nos encoraja nesse combate? O que te motiva, jovem que está aqui nessa noite, a continuar lutando? O que nos motiva é a vida eterna. Paulo diz, olha o que Paulo diz: combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Temos que tomar posse da vida eterna e estar preparados a testemunhar a nossa fé. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15, Pedro diz: antes santificai ao Senhor Deus os vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. Temos que estar preparados. O mundo vai lutar contra você, jovem. O diabo vai lutar contra você. A tua carne está lutando contra você. E como você tem enfrentado? Deixa eu te dizer uma coisa: pelas suas próprias forças você não vai conseguir. Nós não temos mérito, nós não temos nada em nós que nos faça vencer essa batalha, a não ser Cristo Jesus. Ele nos ajuda. Ele é o capitão que vai avante, vai à frente. E deixa eu te dizer, Ele já venceu. Ele já venceu. Mas nós precisamos lutar. Em último lugar, o que a vida cristã, quais os requisitos que a vida cristã vai exigir de nós? Só recapitulando: em primeiro lugar, seguir o padrão do reino. Primeiro requisito para se viver de fato a vida cristã é seguir o padrão do reino. É saber que agora você não faz mais parte do mundo. É saber que as coisas do mundo já não te pertencem mais. É saber que o palavreado, as atitudes é diferente. Agora você vive de acordo com o reino de Deus. Segundo, é guerrear pela fé. É sustentar a fé que você professou. É saber que essa fé vai ser atacada. Você está em luta constante, então guerreie, lute, sabendo que é Jesus quem vence por nós. Em último lugar, o último requisito que a vida cristã trará sobre nós, exigirá de nós, é guardar o nosso chamado até o fim. Olha o que Paulo diz no versículo 13 ao versículo 15. Exorto-te perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez boa confissão, que guardes o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual em suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Precisamos guardar o nosso chamado.
Cristo te chamou, Cristo te escolheu. Precisamos estar sempre alertas para isso, até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui a Timóteo? Timóteo, você precisa ser fiel. Você precisa ser fiel àquilo que você foi chamado a fazer. Crente, você precisa ser fiel. Jovem, você precisa ser fiel. Ah, mas eu não sou pastor, mas eu não sou nada. Você é um cristão, você é um discípulo de Jesus. Jesus te chamou, Jesus te escolheu para fazer parte da família de Deus. Tem coisa melhor que isso? Tem coisa melhor do que ser chamado, de ser escolhido por Deus, antes de todas as coisas, para ser parte da família dele? Para ser enxertado na videira que é Jesus? Não tem coisa melhor que isso. Por isso, você precisa guardar esse chamado. 1 João capítulo 2, verso 28, João diz: filhinhos, permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. É interessante, porque Paulo diz isso a Timóteo, para ele guardar o chamado dele. Porque lá no capítulo 1, no versículo 19, Paulo cita dois homens, Himeneu e Alexandre, que também foram cooperadores e obreiros de Paulo, porém abandonaram a fé e começaram a pregar um falso evangelho. Paulo, na segunda carta a Timóteo, cita Himeneu novamente, mostrando que ele havia de fato abandonado o Senhor Jesus. O apóstolo é enfático com Timóteo. Ele orienta em várias ocasiões o seu filho na fé a se manter fiel à sua vocação e ao seu chamado. Lá na segunda carta, capítulo 1, verso 14, Paulo diz: guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Jovens, vocês que estão aqui, de fato, com essa pergunta que eu vou fazer, vão se lembrar: quantos amigos de vocês, quantas pessoas que outrora estavam na igreja e não estão mais? Quantos que vocês conhecem? Quantos cantavam? Quantos pregavam? Quantos lideravam? Quantos pastoreavam e não estão aqui mais? É um desafio, viu? Nós cremos, uma vez salvo, salvo para sempre, tá? A gente crê nessa belíssima doutrina da perseverança dos santos também, da eleição do Senhor. Mas não é por isso que nós vamos cruzar os braços. E às vezes as pessoas interpretam nós de forma errônea, dizendo assim: ah, então eu posso fazer o que eu quiser, então? Que no último dia eu vou ser salvo? Obviamente que não. Porque pelos frutos se conhece a árvore, ou a árvore se conhece pelos frutos. Isso Jesus diz: os meus discípulos seriam conhecidos pelos seus frutos. Paulo diz a Timóteo: olha, guarde o mandato, o teu chamado. Viver a vida cristã é um desafio. Viver a vida cristã é uma batalha diária, uma luta diária, que nós somos convidados, mas com a certeza de que Cristo já venceu todas as coisas. Daniel viveu em uma sociedade pagã, idólatra, Babilônia. A Babilônia era um reino pagão, idólatra, mas ele se manteve fiel. E lá no capítulo 12, olha que interessante, o capítulo 12 de Daniel diz o seguinte: tu, porém, segue o caminho até o fim, pois descansará, e ao fim dos dias te levarás para receber tua herança. Devemos guardar o chamado de Deus para as nossas vidas, porque diariamente somos bombardeados a nos afastar dele. Diariamente somos convidados para sair dos caminhos do Senhor. Eu encerro
Viver a vida cristã é andar na contramão deste mundo, jovem. É ir contra as práticas, contra os valores mundanos. É viver uma vida de loucura para aqueles que não conhecem a Cristo. É viver uma vida que não nos pertence mais, mas a Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Você hoje, nessa noite, teria a condição de dizer: o viver para mim é Cristo? A sua vida, as suas práticas, as suas palavras, as suas atitudes, a forma como você se porta diante das pessoas e dessa sociedade, revelam que de fato você é um discípulo, você é um cristão, você é um nascido de novo. Quem mais poderia falar sobre o que a vida cristã exige, senão o apóstolo Paulo, que viveu uma vida com Deus? Em suas últimas palavras, lá no capítulo 4 da segunda carta, Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ele sabia o que era as exigências da vida cristã, os requisitos para se viver a vida cristã. Como você tem vivido a sua vida? Como você tem servido a Cristo? Como você tem sido um cristão? Você de fato tem sido um adorador ou um consumidor da fé? O que você tem feito com esse chamado que Deus te deu? Que Deus nos ajude nesse grande desafio de viver a vida cristã deste lado aqui da eternidade, para que lá no final possamos chegar ao fim e ouvir da boca de nosso Senhor: vinde, benditos de meu Pai, entre para o reino do teu Deus, preparado para vocês antes da fundação do mundo. Amém.